Bom sábado à igreja, bom sábado a você que nos assiste pela internet, que a paz de Deus possa alcançar a todos. E é sempre um grande privilégio estar aqui, para meditarmos na palavra do Senhor. Obrigado. Esses momentos de meditações, irmãos, aos sábados, nos fortalece, nos fortalece, nos restaura. Por isso a gente cantou o primeiro hino, restaura. Eu sei que todos nós necessitamos dessa restauração, mas nós também sabemos que a restauração total será feita naquele tão esperado dia, da volta do Senhor. E desde a entrada, irmãos, do pecado em nosso mundo, o homem tem testemunhado uma infinidade de males, não é mesmo? Agora mesmo, antes de eu subir aqui para dividir o pão com vocês, o nosso querido irmão Ricardo me deu uma notícia que entristece nós, E estou aqui para falar com o nosso querido irmão, o pai e a mãe do Ricardo, que é um casal que essa igreja tem como se fosse membro daqui, o seu Emílio e a dona Dalva. Seu Emílio, dona Dalva, eu sei que o coração de vocês está triste, mas tenha certeza que Jesus vai preencher sim esse coração logo mais. Nós sabemos que temos uma esperança, e só essa esperança é só nele que nós temos. Que Deus abençoe vocês e que Ele Ele vai preencher esse vazio no coração de vocês. Deus abençoe. E esse males é a morte, é a doença, Nós temos testemunhado tudo isso. E esses males açoitam, toda a raça humana. Não é só nós, adventistas, mas toda a raça humana. E em todas as áreas de nossa vida também. E muitos, em vão, têm buscado resolver esses problemas apegando-se a crendices, a crendices populares ou a pessoas que afirmam ter a solução. Talvez nós mesmos temos nos apegado a pessoas que dizem ter a solução para os nossos problemas. E nós sabemos, só existe uma pessoa que tem toda a solução para a nossa vida. O texto de hoje, irmãos, o texto-chave de hoje, está no Evangelho de João, no capítulo 5. Eu peço a vocês que abram as suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 5. Mas antes de lermos, vamos fazer uma breve oração. Senhor nosso Deus, querido Pai amado que nos céus habitas, estamos com a Tua palavra aberta, Senhor. Pedimos a bênção do Teu Santo Espírito, que paira em nosso meio, para que Ele tire de nós, Pai, todos os pensamentos mundanos que nos atrapalham a entender, a compreender a Tua palavra. Que o Seu nome, Senhor, seja exaltado e glorificado através dessa mensagem. E é em nome do Senhor Jesus, Pai, o nosso Senhor, que eu lhe peço e agradeço. Amém. Como eu lhe falei, Evangelho de João, capítulo 5, versículo de 1 a 9, vem contando uma história, Uma história que, para muitos, é um prazer, mas para poucos é um entendimento, De 1 a 9, que diz a cura de um paralítico. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betseda, o qual tem 5 pavilhões. Nesse jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Versículo 4. E esperando que se movesse a água, porquanto
um anjo descia em certo tempo, agitando, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhes disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Só em Jesus, irmãos, podemos encontrar a verdadeira restauração para os nossos males, sejam eles físicos ou espirituais. Somente em Jesus. Onde a maioria das pessoas, irmãos, hoje, estão procurando a cura e a restauração? Isso fica uma pergunta para vocês. Eu falei lá que muitas pessoas têm procurado crendices. Muitas pessoas têm procurado pessoas que dizem ter a solução. E hoje, através desse texto, analisemos através dessa mensagem como podemos encontrar a solução adequada para os nossos problemas. Muitas pessoas, irmãos, à semelhança do paralítico de nossa história, estão buscando a solução de seus problemas em lugares ou em pessoas erradas. Infelizmente. Nós temos a pessoa certa. Nós temos o lugar certo. Onde é o lugar certo? Talvez lá no cantinho do seu quarto. Talvez aqui na casa do Senhor. Ajoelhando-se, orando, pedindo, clamando ao Senhor. Havia uma crença entre os moradores de Jerusalém que aquele local, isto é, o tanque de Betseda, era um local onde aconteciam curas e milagres, como nós lemos na Bíblia. Mas no verso 3 nos é relatado que ali aglomeravam uma grande quantidade de enfermos, na esperança de encontrar alívio para os seus sofrimentos. Mas o verso 4, irmãos, nós podemos considerar que o acréscimo ao Evangelho de João foi feito provavelmente por um escriba que tinha por objetivo explicar a declaração do paralítico no verso 7, com relação ao movimento das águas. E nos fala a respeito desta crença. Mas também algumas descobertas arqueológicas, irmãos, revelam que esse tanque fazia parte de um conjunto de tanques denominados tanques de Salomão, que eram, na verdade, reservatórios de água para abastecimento de Jerusalém, no caso de uma guerra. Eu fiquei surpreso quando eu vi esta mensagem. Eu acho que para muitos também devem ser uma surpresa. Os tanques eram reservatórios de água caso houvesse guerra em Jerusalém. E é bem provável que as águas desse tanque possuíssem alguma propriedade medicinal. Quem aqui desconhece dos oito remédios naturais de Deus? E certamente a água é um deles. A água é um remédio natural, né? Nós sabemos disso, nós aprendemos disso. E isto é reforçado pelo relato que, por volta do ano 333 antes de Cristo, em vista a Jerusalém, um certo peregrino de Bordeaux faz referência ao tanque dizendo que as suas águas eram
meio turvas. Tendo isso em vista, irmãos, é provável que alguém possa ter encontrado alívio para alguns problemas de saúde, fazendo uso dessa água. É bem provável. Por que eu falo isso? Porque muito tempo atrás, quando eu ainda era um garoto, muito tempo, irmãos, acho que poucos aqui lembram disso, que a Serra de Ubatuba, antes de ser asfaltada, era de pedra, era terra e pedra, né? E a maioria das pessoas, quando subiam mais da metade a pé. E eu era dessa época. E eu lembro que eu ia com meu avô, o pai do meu pai. Ele nasceu com um problema físico e ele tinha uma perna 11 centímetros menor que a outra. E ele sentia muita dor na perna por causa de forçar, porque ele era meio pequenininho, igual eu sou. Ele era muito grande. E chegava em Ubatuba, na praia do Perequê, que é a praia dos taubatianos, né? Ele sentava lá perto das pedras, lá tem uma areia bem escura, uma areia preta, e ele falava para mim enterrar as duas pernas dele. E ele ficava sentado naquela areia bem molhada, bem encharcado, coberto das pernas, e ele dizia que aliviava a dor. Então, irmãos, não é de se admirar que pessoas encontram alívio na água, porque a água é um dos 8 remédios naturais de Deus, né? E outros relatos ainda nos falam, irmãos, que provavelmente a água desses tanques eram alimentadas por uma fonte intermitente, ou seja, na época da chuva, os lençóis freáticos eram sobrecarregados, buscando uma vazão até a superfície, que explicaria o movimento das águas. Eu trabalho, como muitos sabem, eu trabalho com obras. E quando a gente vai fazer uma implantação de uma estrada, implantação quer dizer, a gente pega o terreno natural para abrir uma estrada. Aí vem o maquinário, primeiramente vem a topografia, faz o levantamento, faz a locação da estrada, depois vem o maquinário, corta a terra, depois vem o laboratório. E o laboratório faz sondagens. É a minha parte. Fazer sondagens no terreno de 1,5 metro de profundidade, até 1,5 metro de profundidade, para ver o lençol freático. Mas o que isso quer dizer? No tempo das chuvas, o lençol freático aumenta, porque a terra absorve a água. Mas o que tem a ver com a estrada? Que tem que haver que quando prepara a estrada, faz o tratamento no subleito, que é a terra natural, põe a base, põe o asfalto, fica toda bonita. Se não fizer um tratamento no lençol freático, na época das chuvas, quando passa um caminhão, uma carreta muito pesada, esta água que está a 1,5 metro de profundidade, com o peso do caminhão, com o rolamento do pneu, ela tem uma tendência a subir. Ela não se espalha, ela sobe. O pneu puxa essa água para cima, é onde a gente vê as estradas todas emburacadas, trincadas. É o excesso de água, que é o lençol freático que sobe. Então aqui fala que o tanque, provavelmente, se mexia a água quando chovia muito em alguma parte, e essa água subia no tanque. A Bíblia fala que era anjos, mas também os estudiosos falam que talvez o Evangelho de João foi escrito por escribas, fariseus, né? Então, irmãos, isso tem a ver, porque eu trabalho com isso. Mas como que faz para a água não subir? A gente faz drenos profundos, abre uma vala na beira da estrada, enche de pedra, cobre, envolve essa pedra com um material chamado bedim, que é uma manta, para que a terra não tampe os poros, os espaços vazios de pedras, e esses espaços vazios puxam toda a umidade.
para ela e ela encaminha para um lugar mais baixo, que passa embaixo de uma linha de tubo e vai para longe do asfalto para que não estoure. E essas águas, realmente, eles acreditavam que podia levar à cura, né? O fato é que essas pessoas estavam ali porque realmente acreditavam nessa possibilidade de alcançar a cura naquelas águas. Tem uma história aqui que muitos aqui lembram e já viram em notícias na televisão, que muitos homens pecadores, né, às vezes tomam uma forma, recebem, né, forças não sei da onde, talvez só pode ser do mal, né? Dizem que incorporam espíritos de médicos famosos para curar pessoas, para fazer cirurgias. E acho que muitos aqui lembram de um que diz que recebia o espírito de Dr. Flitz, que faziam grandes operações com faca, com colheres. Isso não tem nada ortodoxo, né? E agora há pouco, né, acho que era no Paraná, ou era no Sul, que apareceu um outro, né, diz que recebia também o espírito, e operava muitas mulheres, mas hoje ele está onde? Está preso, porque ele aproveitava das mulheres, né? Então, irmãos, tem muitas pessoas procurando cura. E um outro relato, um dos nossos pastores que está no Mato Grosso, veio na igreja de Tremembé, e em uma das palestras ele falou que uma irmã da igreja dele, que era cadeirante, recebeu a visita de um irmão de outra denominação e falou: você quer a cura? Vai na minha igreja, meu pastor vai orar para você e você vai ser curada. E levaram ela nessa igreja. E ela ficou lá no fundo da igreja, sentada na cadeira. E o pastor orou por ela e falou para ela: levanta e vem até aqui. E realmente ela levantou. Ela levantou de lá, do fundo da igreja, e veio até a frente. E ela começou a andar. Lógico que a pessoa fica muito feliz. Lógico que a pessoa louva a Deus. Irmãos, quando ela voltou para a igreja verdadeira, andando, o pastor orou, ficou admirado. Mas quando ele orou ao nosso Deus, o Deus verdadeiro, e falou para que ela viesse testemunhar aqui para a igreja, ela caiu no meio do corredor. Nós sabemos, irmão, que temos o bem e o mal. E é uma luta diária em nossas vidas. Nós passamos por muitas provações, irmãos. E hoje, na lição da Escola Sabatina, a gente estava falando. Às vezes nós ficamos desesperados com a situação. E talvez esse desespero possa nos levar a procurar pessoas erradas. Possamos tomar decisões erradas por causa do desespero. Frequentemente, irmãos, nós passamos por essas provações. Sejam doenças ou angústias, nos tornamos muito suscetíveis às armadilhas de Satanás. Nós ficamos achando que temos a resposta em outras pessoas, porque nós queremos o alívio imediato. Somos tentados a colocar nossas expectativas em coisas ou pessoas que realmente não podem nos satisfazer. E hoje, com o avanço da nossa tecnologia e outros recursos de nossos dias, há uma tendência crescente em relegarmos a busca pelo auxílio divino.
a um segundo ou a terceiro plano. Nós às vezes procuramos outras coisas e temos o Deus da salvação. Nós temos Jesus, aquele que restaurou, aquele que curou, aquele que deu a vida, à nossa disposição, irmãos. E às vezes nós deixamos ele ao terceiro plano. Mas Jesus aguarda, irmãos, pacientemente, amorosamente, a oportunidade de derramar sobre nós, os seus filhos, bênçãos sem medidas. Ellen White diz que o céu está abarrotado de bênçãos. Nós que não sabemos pedir. E Jesus quer suprir todas essas nossas necessidades. Caros irmãos, quantas provas nosso Pai Celestial nos tem dado. Quantas provas Ele tem nos dado. Seja pelo nosso bem-estar. E quantas vezes Ele tem intervido de forma sobrenatural na vida de alguns. Ou não, que não seja sobrenatural, mas que Ele supre as nossas necessidades. Nós servimos um Deus de amor. Um Deus que tem prazer em restaurar os seus filhos. Nós cantamos o hino Restaura. Porque só Ele pode nos restaurar, irmãos. Não existe outro caminho. A Bíblia fala que Ele é o caminho. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Jesus está sempre atento às nossas necessidades e anseia aliviar-nos dos nossos sofrimentos. Precisamos aprender a confiar os nossos problemas a Ele. Nós temos que confiar, porque Ele está de braços abertos. Irmãos, Jesus, quando Ele esteve aqui, como homem, quando Ele sentia necessidade, a quem Ele procurava? Ao Pai. Ele saía de perto dos discípulos, da onde ele ia sozinho a orar. Por que nós não podemos fazer o mesmo? Se nós sabemos disso. Se nós sabemos que o mal está à nossa volta, tentando nos derrubar. Vai vir provações? Sim. Nós vamos passar por elas, graças a Deus. Se nós sabemos, irmão, por que nós procuramos pessoas erradas? Certamente, irmãos, o tanque de Betseda era um lugar deprimente. E ali havia muitas pessoas com as mais diferentes enfermidades. Seus semblantes exprimiam dor, sofrimento e angústia. E de muitos, decepção como a do paralítico. Imagine você há 38 anos. Você ali, na boca para tomar o tão esperado banho. E pessoas passam correndo por cima de você. E ninguém te ajuda. Nós, irmãos, não precisamos disso. Naquele dia, Jesus resolveu ir ao tanque de Betseda. E ao caminhar por entre aquelas pessoas, ansiou em seu coração curar todos aqueles sofredores. Por que Jesus não curou? Porque Jesus é dono da sabedoria, toda a sabedoria. Ele sabia que um milagre desse porte, irmãos, um milagre desse porte, realizado no dia de sábado, poderia ter suscitado a tamanha oposição em seu ministério. Nós sabemos que os escribas e fariseus
já estavam planejando matá-lo, porque ele fazia um milagre no dia de sábado. Ele conversava com pecadores, comiam com pecadores, e isso contradizia a lei dos escribas e fariseus. Mas Jesus viu um caso especial, um homem que estava enfermo há muito tempo, e inclinando sobre ele, pergunta-lhe: queres ficar são? Por um instante, dize-nos a pena inspirada que aquele homem vislumbrou a possibilidade de cura, mas rapidamente aquele sentimento desapareceu quando ele se lembrou de quantas vezes a água havia se movimentado, mas ele nunca conseguiria ser o primeiro. Então revela sua frustração ao mestre, que simplesmente lhe diz: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente aquele homem ficou curado. Amém? Esse é o nosso Deus. Esse é a quem nós devemos procurar. Se aquele homem tivesse detido, mesmo que por um instante que seja, para considerar suas implicações de cura, teria perdido a sua única oportunidade de cura. Talvez nós tenhamos a oportunidade da nossa cura, irmãos. Pode ser física ou espiritual. E nós estamos procurando pessoas erradas. Talvez o nosso problema não seja de ordem física, mas com certeza todos nós temos a alma paralítica. E Jesus deseja restaurar-nos numa plena saúde espiritual. Quem aqui não deseja ter uma saúde espiritual perfeita, que faça a vontade de Cristo? Irmãos, nós sabemos que temos irmãos com dons, e a Bíblia fala que nós podemos ter o dom da cura, mas para isso nós temos que procurar a pessoa certa, que é Jesus. Um filósofo dinamarquês, Søren Kierkegaard, acho que é isso, conta uma história de uns gansos que moravam em uma fazenda em seu país. Diz ele que todos os domingos esses gansos se reuniam no quintal da fazenda. E um dos gansos, o mais animado, o mais pomposo, subia numa pedra mais alta e falava-lhes das glórias da gansidade. Como era bom ser ganso e não uma simples galinha e um mero peru. Fomos feitos para voar grandes alturas. Vejam nossa bela plumagem. Enquanto o ganso falava, apareceu no céu um bando de gansos selvagens voando rumo ao sul, em um perfeito voo. Então ele disse: vejam, é assim que nós somos. Fomos feitos para ganhar as alturas. Mas rapidamente, irmão, aqueles gansos, olhando um para o outro, voltaram cada um para o seu canto, naquele quintal todo lamaçado. Mas hoje, irmãos, por que eu falo isso? Se eles foram feitos para ganhar as alturas, o que eles estavam fazendo naquele quintal lamacento? Por que eles não usavam a sua plumagem para voar e ganhar grandes alturas? Hoje, irmãos, em Jesus há poder para mudar todas as coisas em nossa vida. E é o melhor, Ele deseja isso. Jesus deseja nos transformar, nos restaurar. Isto é Jesus, irmãos. Jesus anseia realmente restaurar-nos. E é verdade que a restauração completa, como eu falei lá no começo, só vai vir naquele dia tão esperado.
no dia da glorificação. Mas hoje, Jesus nos oferece restauração de nossa vida espiritual. E Ele deseja que nós desfrutemos, que você que está assistindo, desfrute da plena saúde espiritual. E muitas pessoas estão sequiosas em encontrar alívio para suas angústias e sofrimentos. E muitas delas procuram desesperadamente por uma solução, sem contudo alcançá-la, porque estão procurando no lugar a pessoa errada. Lá na minha classe da escola sabatina, eu quase que eu falei o que eu ia usar aqui. Vocês lembram quando Jesus pediu aos seus discípulos que entrassem no barco e atravessassem um lago para ir para o outro lado? O que aconteceu? Jesus pegou, deitou na proa e dormiu. E veio uma grande tempestade, não é? Quem eram os discípulos? Pescadores, acostumados a estar no mar. Sei quantos aqui sabem. Eu, Mariano, Silvio, quem mais? Acho que só. Eu, Mariano e o Silvio, a gente sempre pescava em alto mar. E algumas vezes nós pegamos onda grande, ventos. E toda vez que eu passava por esse sofrimento, porque é um sofrimento, você só vê água, você não vê terra. E eu lembrava dessa passagem da Bíblia, dessa história. Os discípulos, pescadores, irmãos, acostumados com o mar, ficaram com medo. A gente passa medo, sim, porque você imagina num lugar onde você não vê terra, as ondas balançando o barco, o vento jogando água em cima do barco, você fica meio desesperado, sim. Os discípulos ficaram com medo. Imagine os discípulos com medo, se eles ficassem desesperados e pulassem do barco, sem procurar a pessoa certa. Talvez alguns poderiam até estar salvos, né? Se salvar, mas acredito que muitos morreriam. Mas não, eles tiveram a calma, mesmo com medo, em procurar a pessoa certa. E Jesus falou: homens de pouca fé, acalme o vento e as águas. E eles se admiraram. Quem é este que até o mar e os ventos lhe obedecem? Irmãos, esse é o nosso Deus, esse é um homem certo que nós devemos procurar. Se você quer ficar curado espiritualmente, procure Jesus. Jesus busca aliviar o sofrimento de seus filhos, pois Ele não só nos convida a nos achegarmos a seu trono de graça, como Ele mesmo vem em busca de suas ovelhas. Olha que maravilha! Ele vem em nossa busca. Ele está de braços abertos, nos esperando. Jesus conhece todas as circunstâncias de nossa vida, conhece todas as nossas aflições, as limitações de nosso caráter, sabe o quanto ansiamos nos livrar da paralisia espiritual. Quem aqui não anseia se livrar dessa paralisia espiritual que nós vivemos? E muitas vezes nos impede alcançar uma experiência mais elevada. Eu mesmo, irmãos, eu mesmo falo para vocês, eu desejo sair dessa paralisia em qual eu me encontro. Eu confesso a vocês, sou professor, sim, da escola sabatina, porque é bom estar ali, é gostoso,
me faz bem. Mas eu confesso a vocês a dificuldade que eu tenho para estudar a lição. E isso para mim é uma paralisia. Eu sempre ansiei estar aqui atrás desse púlpito, como estou hoje, falando da palavra de Deus aos meus irmãos, aos meus queridos irmãos, aos irmãos que eu sonho em estar no céu com vocês. Irmãos que eu oro todos os dias. Eu oro pela nossa igreja todos os dias. Mas eu sinto que sou paralítico espiritualmente. Que eu preciso melhorar todos os dias. E todos os dias eu peço a Jesus. E eu tenho certeza que Ele tem trabalhado em minha vida. Ele tem trabalhado. E esse sermão, irmãos, como o Silvio fala e como muitos aqui falam, esse sermão é para mim. Eu não tenho procurado pessoas erradas. Eu tenho procurado Jesus. Mas nós falamos hoje da lição de esperar, de ter paciência. E isso tenho certeza que Ele tem trabalhado. Porque muitos que me conheciam, não é? Antes de eu aceitar Jesus. Muitos aqui me conheciam, mas não sabiam quem era o Vadão. Eu era um cara ignorante. Eu era um cara que não gostava de levar desaforo para casa. Eu não era briguento, eu não era de brigar, não. Mas eu discutia, eu xingava. E hoje, tenho certeza que eu tenho procurado o lugar certo, porque Ele tem me transformado. Jesus conhece sim a nossa vida, irmãos. E Ele regozija quando buscamos Ele a nos auxiliar. E Ele deseja estender a sua poderosa mão sobre nós, abençoando-nos com vida e saúde. Eu peço a vocês agora que volte um pouquinho no Evangelho de João, de Lucas, aliás, desculpe. Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9, versículo 56. Pois o Filho do Homem veio para destruir as almas dos homens. O Filho do Homem não veio. Eu falei veio, mas nós sabemos que Ele não veio, irmãos. Nós temos a certeza que Ele não veio. Ele não veio para destruir almas, e sim para salvá-las. Esse é o nosso Deus. Ele veio para nos salvar. E para nós nos salvarmos, nós temos que ser restaurados. Por isso, irmãos, podemos descansar na certeza de que em Jesus há poder. Há poder suficiente para restaurar-nos a imagem e a semelhança que o pecado nos tirou. A Bíblia diz que nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Mas essa imagem e essa semelhança foram manchadas pelo pecado. Mas Ele tem o poder, somente Ele, de restaurar-nos a essa imagem e a semelhança. E é possível que hoje eu esteja falando a alguém que por muito tempo tem lutado com as suas deficiências, sejam físicas ou espirituais. Talvez alguém que por muitas vezes tenha alimentado a esperança de se livrar das limitações impostas
por nossa condição pecaminosa. A boa nova, irmãos, é que o mesmo Deus, o mesmo poder que colocou em pé aquele paralítico lá no tanque de Beceda, naquele dia, está à nossa disposição. E Ele está aqui, hoje. Se nós nos apoderarmos da sua palavra e de suas promessas, irmãos, nós podemos alcançar a nossa tão desejada restauração. Não gostaria, todos vocês, e você que está nos assistindo, não gostaria você, o meu irmão, de expressar o seu desejo de ser restaurado pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo? Se esse é o seu desejo, irmãos, eu peço que coloque em pé, cada um de vocês. Coloque-se em pé, enquanto a nossa querida irmã Maricela vai louvar o nosso Deus. E eu peço a vocês que meditem na letra. Ela vai cantar em espanhol, mas é fácil. Ela vai cantar em português para que vocês entendam. Mas meditem na letra. Meditem nessa letra. E aproveite que é o dia em que Jesus quer restaurar a nossa vida. Tantos lugares eu passei e dos teus milagres ouvi dizer, até que um dia te encontrei e tua presença descansei. Meus sonhos queria alcançar, você me deu forças pra lutar. Enquantas pessoas não acreditavam, você viu o melhor que havia em mim. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Eu te agradeço, meu Senhor, por tua bondade e teu favor, ao entregar Jesus na cruz pra morrer em meu lugar, num mundo carente de amor, onde existe luta e dor. Eu quero ser a tua voz, levando paz aos corações. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver
Oremos. Senhor nosso Deus, querido Pai amado, louvado seja o teu grande nome, Senhor, e muito obrigado por ter dado o seu Filho, aquele homem que esteve aqui, que procurou a pessoa certa quando estava com medo, sofrendo, e nos deixou um excelente exemplo, Pai. Nós temos Jesus a quem procurar, porque Ele promete nos restaurar. Pai de amor, que nós possamos sim procurar a pessoa certa, que é Jesus. O mesmo poder que levantou aquele homem lá no tanque de Betseda, o mesmo homem que curou o cego, o mesmo homem que deu a vida à filha de Jairo, é esse Deus a quem nós devemos procurar. Toma nossa vida em tuas mãos, Senhor, restaura-nos para a honra e glória do teu santo nome. São bênçãos que pedimos e imploramos em nome do Senhor Jesus. Amém.